Vamos lá então. Salmo 34 diz assim: louvarei ao Senhor. Tia Roseli, pastora amada, um beijo pra você. Você e tio Eros são preciosos demais, meu Deus do céu. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Gente, esse salmo, ele foi escrito por Davi. Para mim é um dos salmos mais completos da Bíblia. Ele toca todos os pontos que é necessário. Então, se você quiser uma leitura sistemática, uma leitura profunda, um motoqueiro que passa na sua frente com o escapamento aberto, meu Deus, como eu tenho raiva disso, Jesus precisa me tratar. Barata que voa, radar e motoqueiro que passa com o escapamento furado. Olha, prefiro expulsar demônio, viu? Meu Jesus. Esse salmo ele é completinho porque ele fala um pouco de tudo. Óbvio que ele não aprofunda em nada, mas ele fala um pouco de tudo. O começo do salmo já está dizendo aqui: louvarei ao Senhor em todo o tempo, todos os tempos. Ele não diz que vou louvar ao Senhor só na hora boa. Ele não diz que vou louvar ao Senhor só quando acontece algo que eu gosto. Ele fala: eu vou louvar em todos os momentos. Por que ele fala que ele vai louvar em todos os momentos? Porque o nosso descanso não é, a nossa alegria, o nosso descanso, ele não é, gente, presta atenção, condicionado ao ambiente. O ambiente pode estar contrário, mas o nosso descanso não é no ambiente. O nosso descanso está no fato de que aquele que habita em nós e aquele que nos guia, ele sabe todas as coisas. Sou apaixonado pelo profeta Isaías, capítulo 46, quando ele diz assim, que o Senhor ele sabe o fim desde o começo. O nosso problema é que no momento da tribulação, a gente olha aquela situação caótica e parece que não tem uma saída, parece que não tem um propósito, parece que não tem um motivo. Você surta, você fala: o que está acontecendo aqui que eu não entendo nada? Mas aonde que está a nossa alegria? Está em saber que aquele que controla a situação tem o controle sobre todas as coisas. Não é só agora, é depois também. Existe um plano do Senhor que vai ser cumprido. E esse plano, ele não é impedido por uma situação contrária. As pessoas não podem impedir o plano de Deus na sua vida. O diabo não pode impedir o plano de Deus na sua vida. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, eles não vão impedir o plano de Deus na sua vida. Vai ter um momento de tribulação, vai ter o momento do choro, vai ter o dia mau, vai ter o momento da angústia, vai ter o deserto, mas sempre haverá um Senhor que vai te levantar no final de todas as coisas. A promessa, gente, a promessa de Deus não pode ser descumprida, ele não mente. Eu minto, você mente. Quando a Eliné faz alguma coisa ruim e ela fala pra mim: tá gostoso? Eu falo: tá, delícia. Eu falo morrendo de medo de apanhar. É mentira, eu tenho medo de apanhar. Mas graças a Deus isso aconteceu uma vez só, quando ela fez um macarrão com alcaparras horrível. Jesus Cristo. Mas hoje, Eliné, eu não sei da onde que ela tirou a mão boa que ela tem pra cozinhar. As coisas que ela faz é tudo uma delícia. Que é, mulher? Da sua mãe nada, seu tempero tem nada a ver com o da sua mãe. Sua mãe faz os temperos cheios de coentro paraibano dela, você faz um diferente. Nossa, é uma delícia, velho. Porque eu não gosto de coentro, mano. Quê? Porque eu não gosto de coentro. Então, você não aprendeu com sua mãe. Dá um oi aqui pra galera. Não, eu tô de pijama. Que tá de pijama? Isso é pijama? É. Nossa, gente, eu vou com essa roupa pra igreja. Então, qual é a situação toda? Eu estarei sempre inserido, e você também estaremos sempre inserido em uma situação que a gente não tem explicação. Sempre, isso sempre. Mas se você mantiver o louvor aceso naquela situação, na sua boca, você passa de pé por aquela situação que derrubaria alguém que não tem Jesus. Gente, isso é muito incrível. Vou te dar um exemplo de como Deus ele transforma a situação ao seu favor. Vou dar um exemplo para vocês. Estava indo eu e Eli dirigindo, a gente estava indo para Florianópolis, eu não lembro qual cidade que a gente parou, e rasgou a fronha do travesseiro. Rasgou. Eu precisava de uma fronha de travesseiro. E de um lençol de cama também, né? Porque tava tudo velho, filho. Falei, vamos comprar. Aí, tava indo com ele, né? Eu vou contar Como é que tava o carro? Eu vou contar um exemplo bobo, mas isso serve pra tudo. Porque eu vou contar esse exemplo que é o que veio na cabeça. Eu e ele, né, dirigindo lá, tal, ela roncando, lógico, eu dirigindo, ela lá, baba escorrendo. E o carro? E o carro... Aí eu peguei... Eu vou mostrar você? Não, eu tô Então para de causar com a minha vida aqui. Aí, gente, eu passei na frente de um lugar que vendia fronha de travesseiro. Eu falei, Lileia, tá vendendo. E ela lá, eu falei, não, nem assim ela acorda. Eu parei, desci, falei, moça, eu quero quero uma cor,
Fronha, que era uma fronha pro meu travesseiro e tal, só que é um travesseiro alto, tem que ser uma fronha alta. E o colchão de casa é queen, tem que ser fronha queen. A gente tava voltando pra casa, tá, gente? E não tinha lençol de cama naquela época. Aí ela pegou a moça e falou: eu tenho aqui um. Eu falei: moça, eu quero barato, tá? Eu sou missionário, sou pobre, eu sou rico da presença, mas eu quero um barato. Aí ela pegou e falou assim: tem esse aqui. Quanto que é, moça? R$330. Fio egípcio. Eu falei: minha filha, eu quero fio brasileiro. R$300, você é louca? Não quero. Ela: não, mas esse é o mais barato. Ela olhou pra mim tipo: pobre. Eu falei: não sou pobre, porque eu não sou otário de pagar R$300 numa fronha. E no lençol. Fui embora tal. Eu fui embora bravo, porque eu precisava da fronha pro momento e eu precisava do lençol pra trazer pra casa. Aí fomos pra casa do casal que nos chamou pra pregar em... Lembrei, como é o nome da cidade lá? Presidente Getúlio. Presidente Getúlio. Aí a gente chegou lá em Presidente Getúlio. Aí chegamos na casa, aí aquele abraço e beijo, aquela coisa gostosa. E aí o casal virou e falou assim: tem um presente pra vocês. Aí quando eu olhei, pra mim era comida. Eu não sei porque as pessoas me dão comida, gente. Também me dão. Gente, para, eu não quero comida. A gente tem cara de morto de fome. Não tem cara de morto de fome, porque eu sou gordo. Enfim, eu tenho. Me dê coisas saudáveis. Aí, quando a Eli pegou o presente dela, gente, vocês não vão acreditar, era uma fronha e um lençol de cama queen. E não tinha como eles saberem dessa situação. Eu tô dando um exemplo bobo, eu tô dando um exemplo superficial. Existem problemas muito maiores. Mas o que eu acho incrível é que não pode ser uma coincidência. Não tem como ser uma coincidência um negócio desse. É uma cristocidência. Cristocidência, jesuicidência. Então, o louvor estar na nossa boca é a capacidade que nós temos de não deixar com que o ambiente modifique e molde o nosso emocional. Porque quando você traz o louvor a Deus na presença, na tua mente, assim, se você traz o louvor, o ambiente, mesmo sendo contrário, ele não vai moldar os seus sentimentos. Impressionante. Hoje, por exemplo, à tarde, eu tava lá pensando, eu tava meio com uns problemas aqui no sofá, e a Eli toda feliz, e eu com uns problemas no sofá, e eu pensando naqueles problemas que eu tenho que resolver, que envolve a quarentena, que envolve a casa, que envolve esse apartamento, pagar o apartamento, e eu lá: Senhor. Aí ele, virou e falou assim: Dani, olha esse ao vivo aqui. Eu falei: bote aí, mulher. Aí ela colocou um casal amado lá da presbiteriana de Americana, o pastor Samuel e a Alessandra, né? Alessandra e Samuel. E aí eles começaram a cantar: eu sei que foi pago um alto preço. Aqui. Canta junto comigo. Para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu tô de pijama. De cima você não tá. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Meu Deus. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, olha a presença, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Meu Deus! Aleluia! Não existe situação, por mais caótica que seja, que ela consiga sobrepor a presença de Deus trazida a partir de um louvor. Não tem como. Pode ser o caos, pode estar o caos. Deus, ele tem a capacidade de nos moldar os sentimentos. E eu consigo ter o descanso no meio da tempestade. Sabe qual que é o seu erro? O seu erro é que quando você está diante de um problema,
Você pensa naquele problema, você vive com aquele problema, você medita naquele problema, você só consegue... a sua realidade é só aquele problema. A pior coisa que você faz para sua mente, o nome desse louvor é Alto Preço, de Asaf Borba, tá? Alto Preço, Asaf Borba. A pior coisa que você faz para sua mente é ter um problema e uma situação e viver preso nela. Quando você entrega algo ao Senhor, você não pode entregar algo ao Senhor com uma mão e segurar com a outra. Porque se você entrega com uma mão e segura com a outra, então você não entregou. Então, na verdade, você tem que entregar e... Qual é o sinal de que você entregou? Você não pensa mais. Como que eu faço para não pensar mais? É só não ficar não pensando em nada. Porque se você pensar em nada, aí você vai pensar no problema. Então a sua mente, ela é como se fosse uma esponja. Você vai absorver aquilo que você derrama sobre ela. Então se você não derramar nada, automaticamente você vai pensar no problema. Então uma das dicas que a Bíblia dá, um dos ensinos que a palavra dá, é que nós devemos encher a nossa mente da presença do Senhor para que a situação não seja aquilo que vai abarrotar a nossa mente, porque quando a situação é contrária a gente fica triste. Então foi impressionante porque eu estava ali no sofá pensando e calculando e fazendo conta e ver o que eu ia fazer, como é que fazer, e aí veio o louvor, esse casal cantando, e eles começaram a louvar, e na hora minha mente foi levada a louvar, e eu comecei a levar a mente a Jesus, e depois eles cantaram um louvor que eu não conhecia, que falava que é como que Jesus é a rosa, que aquele que esmagou a rosa, ainda passou o perfume da rosa para a mão daquele que o esmagou. Aí eu chorei ali quietinho e tal. Então o incrível, por que começa o Salmo com essa... Por que começa o Salmo com essa instrução? Porque não é para Deus, sabe? Deus, ele não tá falando, ó, me louve porque ele precisa do louvor. Deus não precisa do seu louvor. Ele por si só é autossuficiente. Mas Deus, ele nos instrui a louvar, porque quando nós louvamos, a presença dele se torna real. E quando a presença dele é mais real, nossos sentimentos são mais absorvidos pela presença dele. E o sentimento que vem é todo aquele que ele promete. É a alegria inexplicável, é a paz sobrenatural, é o descanso que não faz sentido nenhum. Como que você consegue dormir no meio de um furacão? É impossível. Agora, quando a presença do Senhor está na tua mente, é possível. Sabe o que é interessante? Quando eu estou mais próximo de Jesus, quando Jesus está mais real na minha vida, quando a presença dele é mais real, eu sinto um descanso tão grande que me dá medo. Parece que eu estou sendo até meio que irresponsável, sabe? Parece que a gente tem isso no nosso coração, de que a gente tem que se preocupar para que as coisas aconteçam. Se você não se preocupar, não vai dar certo. Se você não se você não ficar ali, tem aquela expressão, né? O olho do dono engorda o gado. Parece que se os seus olhos não estão fixos no seu problema, você não vai resolver o problema. E parece que deixar na mão do Senhor é irresponsabilidade. Meu querido, se você fez a sua parte, se você fez o que você podia, se você já fez tudo que humanamente é possível, agora o correto é não pensar mais. Entendeu? O sentido agora é você não se preocupar. E isso não é que você está sendo displicente. Muito pelo contrário, é porque você está tendo fé. Você está descansando. Você está falando, Senhor, ó, fiz o que eu podia, fiz a minha parte, agora, Senhor, não consigo mais. Não consigo mais. Se o Senhor não cuidar, vai dar errado. Se o Senhor não tiver mais o que fazer, aí vai dar errado mesmo. Mas eu não tenho o que fazer mais. Acabou minha missão. A F. Costa tá falando pra eu ouvir o Rastros de Amor. Eu conheço muito, amo essa música do Asaf, conheço sim. Continuando aqui. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente nos meus lábios, na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. O que quer dizer a minha alma se gloriará no Senhor? Gente, entenda. Lembra quando eu falo para vocês constantemente para que vocês leiam a Bíblia prestando atenção nos detalhes? Preste atenção nos detalhes. Por que ele diz aqui que a minha alma se alegrará no Senhor? Por que ele não fala com o Senhor?
Por que eu não vou ficar feliz com Deus? Por que ele fala feliz em Deus? Ele está falando aqui questão de local. Minha alma se gloriará no Senhor. Porque o Senhor, ele é uma presença, ele é uma pessoa e ele é um ambiente. O que Jesus está falando é sobre vivermos nesse ambiente, não só na ideia. Por que isso? Tanto que ele cita depois assim, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Por que os mansos? Porque existem os soberbos. O soberbo, ele é aquele que ele ouve a Deus, mas ele não se entrega. E pelo fato dele não se entregar, Jesus é só uma ideia, Jesus não é uma realidade. O descanso está na realidade. Tá caindo um monte de gente. O que está acontecendo? Ah, Jesus. Voltou. O ao vivo caiu, voltou. Tá normal. O manso, ele é aquele que ele ouve a palavra de Deus e ele não fica inventando justificativas. Eu ouço a palavra e eu não fico assim, mas isso não vai ser certo para mim. Porque, gente, isso é incredulidade. Você lê a palavra, Deus fala contigo e aí você pensa o quê? Nossa, isso não é para mim. Isso é pro fulano, mas para mim não. O diabo, ele consegue tirar de você essa capacidade de crer que o que Deus promete é para você. Isso é um absurdo. Você lê uma palavra, aí você fala assim, sou muito indigno para ler isso. Você não está sendo humilde, você está sendo incrédulo. Porque se Jesus prometeu alguma coisa para os filhos dele, e você é filho porque você crê, essa promessa é para você. Então não adianta eu me alegrar com as coisas que Deus fala. Eu tenho que me alegrar em Jesus. E eu estar nele é eu crer sem nenhum tipo de restrição. Vou contar uma historinha para vocês. Quero contar uma historinha para que vocês creiam que não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a acusação te impede de viver em Jesus. A pessoa que ela vive debaixo de acusação, ela tem na cabeça dela, olha, Jesus existe, Jesus é bom, mas não para mim. Então ela não se torna mansa. Você quer passar? Não. Pode passar, bem. Nada. Vou tampar para você passar. Não, pode continuar. Tô procurando meu negócio. Vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez o Dani, tá? O nome do menino era Dani e ele tinha uma irmã chamada Eli. Só nomes, ok? Meu Deus do céu. O que você precisa? Eu te ajudo. O seu estojo. É muito lesada. Tchau. É que ela tá com shortinho de pijama. Era o João e a Maria, tá? O Joãozinho e a Maria. O João, ele era um menino muito feliz, ele era um menino muito brincalhão, ele era um menino muito arteiro, ele gostava de brincar, de correr. E aí o que aconteceu? O Joãozinho pegou um estilingue e ele começou a brincar de estilingue. Aí ele atirou o estilingue bateu na parede e foi no passarinho do pai. E o pai dele era um pai muito amoroso, mas era um pai muito sério. E ele tinha uma coleção de passarinhos que ele amava. O amor do pai era aquela coleção de passarinhos. Quando o Joãozinho viu que ele matou por acidente um passarinho do pai, o passarinho caiu, ele começou a ficar desesperado porque ele não queria ter feito aquilo. Foi um acidente, ele não queria. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro e cavou um buraco no jardim e enterrou o passarinho. Aí o passarinho estava enterrado. Aí quando ele enterrou o passarinho, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Quando ele virou, tava a irmã dele olhando para ele, atrás dele. Falando para ele, eu vi o que você fez. Gente, ele gelou. Ele falou, não acredito. Aí ela falou assim para ele, se você não fizer tudo o que eu quiser, eu vou contar pro pai o que você fez. Então aquela menina, ela virou um tormento na vida dele. Ela virou uma acusadora. E você sabia que a palavra Satanás quer dizer aquele que acusa? A palavra Satanás significa aquele que acusa. Então ela ficou acusando ele constantemente de algo que ele realmente fez. Ele fez aquilo. Ele não estava acusando de uma mentira, ele estava acusando de uma verdade. E aí o menino chegava, aí a mamãe gritava, filha, vem lavar a louça, hoje é seu dia. Aí ela falava assim, o Joãozinho vai no meu lugar. Aí ele, mas eu não vou no meu lugar. Ela, olha o passarinho. Aí ele ia lá e ele começou a viver esse peso. Aí um dia ele não estava mais suportando isso, ele não estava mais suportando essa situação. Aí ele chegou, falou, papai, preciso falar com você, e abraçou o pai e começou a chorar. Aí o pai falou, o que houve, filho? Aí ele falou, papai,
Sabe aquele seu passarinho que o Senhor tanto amava? Eu matei, foi acidente, eu dei um tiro nele de estilingue e eu enterrei ele porque eu estava com medo do Senhor brigar. Aí ele começou a rir e falou: filho, o pai sabia que foi você. E eu sabia o que a sua irmã estava fazendo com você. Eu só estava deixando para ver até quando você ia aguentar essa acusação e você não ia confessar. Eu não vou deixar de te amar porque você causou um acidente. Eu sei que você não queria. Você está perdoado, papai te ama do mesmo jeito. O manso, ele ouve essa palavra do Senhor e ele recebe, e ele se alegra, e ele se entrega, e ele consegue gloriar a alma dele em Jesus. Porque Jesus não é só a ideia, Jesus é uma realidade na vida daquele que é manso e que recebe a Escritura. O problema é aquele que conhece a Bíblia, mas ele é incrédulo. Esse cara não está sendo manso, esse cara ele quer explicações de Deus, ele quer tudo. Se Deus não explicar e provar, ele não crê. Querido, a fé, ela não é irracional, ela é racional, mas tem coisa que não tem como explicar. Tem coisa que não tem. Como que eu vou explicar que Deus vai sustentar os filhos nessa quarentena? Você que está me assistindo, você pode estar sem salário, você pode estar numa situação terrível. Eu e Eliné, por exemplo, vivemos da fé. Como é que eu vou saber que mês que vem vai entrar o suficiente para pagar as contas? Eu não sei. Então, nesse caso, a fé, ela é impossível de ser entendida ou explicada. Eu simplesmente tenho que descansar e falar: vai dar um jeito, o Senhor vai dar um jeito. Ele prometeu cumprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele prometeu. Então eu vou descansar. O manso consegue aceitar. O soberbo não. O soberbo não consegue. Ele quer explicação. Como? Mas como que o Senhor vai cuidar? Vai cair dinheiro do céu? Vai ter um emprego aberto? Vai ter gente que vai abençoar? Vai ter a ajuda do governo? Eu quero saber como. Aí Deus vira e fala: eu não tenho a menor obrigação de te explicar as coisas. Eu acho incrível que o Senhor não precisava nos dizer nada. Ele não precisava, porque ele é soberano. Ele tem controle, ele manda em tudo, ele manda, Deus manda. E não há quem mande nele, não há quem dê conselhos para ele. Ele manda e ele que sabe. Então ele não precisava dizer para mim o que ele vai fazer. Se ele vai fazer, é certeza que ele vai fazer. Ele não precisa me avisar que ele vai fazer. Se ele vai fazer e é ele que decide, ele faz. Mas aí vem a palavra e traz as promessas. Você já parou para pensar por que a Bíblia tem promessas? Por que Deus precisa prometer algo que ele vai fazer? Vou dar um exemplo. Te dar um exemplo muito bobo disso. É aniversário da Elinéia. Dia 12 de maio. Aniversário dela. Aí eu vou fazer alguma... já tô contando, eu sou um idiota. Mas enfim, vou comprar alguma coisa pra ela que ela goste. Se na minha cabeça eu pensei, vou... Deixar cozinhar o dia inteiro. Vai cozinhar o dia inteiro. Olha o pedido dela. Vai cozinhar o dia inteiro. Tudo bem. Aí eu penso na minha cabeça, vou comprar pra ela um presente, vou comprar pra ela tal coisa. Já planejei e já tá na minha cabeça que vai acontecer. Eu preciso falar pra ela: olha, tal dia eu vou comprar tal coisa pra você. Eu não preciso falar. Se eu vou fazer, eu não preciso falar. Mas então por que Deus faz as promessas? Por que Deus promete? Por que Deus fala? Simplesmente porque nós somos trouxas. Todos nós somos tontos. Nós deixamos que o ambiente defina o nosso emocional. Então Deus, sabendo dessa fragilidade humana, que a gente é incapaz de crer, gente, se nós crêssemos de verdade, nós nunca mais andaríamos ansiosos e preocupados com o porvir. Nunca mais. Nunca mais a gente ficaria... Se nós crêssemos de verdade, um dia eu vou fazer uma pregação com esse título. Se nós crêssemos de verdade, nós seríamos ousados, nós pregaríamos muito mais, nós realizaríamos muito mais milagres, nós não ficaríamos tão tristes, nós não nos importaríamos com a opinião dos outros, nós não iríamos querer ostentar, nós não iríamos olhar com maldade para as pessoas, nós não iríamos andar preocupado e ansioso, a gente não iria, se a gente cresce de verdade. É muito louco isso. Mas a gente quer explicação. Por que aconteceu? Por que Deus fez? Por que Ele permitiu? Deus não tem obrigação de te explicar. Para de querer se colocar no mesmo patamar que Ele. Eu gosto da imagem da criança de colo. A criança de colo, ela tá lá, ela chora. Por quê? Porque ela quer o colo da mãe. Aí quando a mamãe pega no colo, a criança descansa. A criança não tá preocupada se vai ter leitinho. A criança não vai estar preocupada com a roupa. Ela não vai estar preocupada quem vai limpar o bumbum dela. A criança não tá preocupada. Por quê? Porque Deus vai fazer.
É a certeza de que Deus vai fazer. Por isso que a criança dorme, a criança amamenta e descansa. E Deus cuida de nós como uma criança de colo. É como se nós fôssemos os filhos na mão dele. Gente, pode ser que a situação esteja difícil. Pode ser que não está tudo bem. Pode ser. Só que você está de pé até hoje. Você está de pé até hoje. Você já dormiu várias noites chorando. Você já ficou preocupado, fazendo contas, calculando. Ficou tenso, ficou ansioso. E você está aqui, meu Deus do céu. Você está aí, você está assistindo. Você não morreu até hoje. Você não foi destruído até hoje. E fica aí com essa palhaçada de ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Em certo ponto, a ansiedade é incredulidade. Porque Deus já fez até hoje. Hoje ele para? Ah não, eu creio que até hoje Deus cuidou, mas daqui em diante aí é o problema. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Lembro de uma vez que eu vi o meu pai muito preocupado, meu pai e minha mãe, porque eles tiveram 3 filhos e eram 3 faculdades. E todo pai fica preocupado em como que vai fazer a faculdade, como é que vai, como é que não vai. Hoje, os 3 filhos já resolvidos, já formados, Deus cuidou, Deus sustentou, conseguiu, deu certo, você respirou. Valeu a pena esperar no Senhor, é isso. Ele, de algum jeito ele conseguiu, meu Deus do céu. Lembro de uma coisa boba, mas eu lembro de eu chorando por causa da Volkswagen e os problemas, e como que eu ia sustentar minha casa, e quem seria minha esposa, e meu Deus, o que o Senhor tem pra mim, Senhor, será que eu vou casar? Senhor, eu vou ter que trabalhar pra sempre aqui, porque o clima era muito pesado. Senhor, Senhor, Senhor. Eu lembro de um dia que eu tinha 18 anos, eu tinha 19 anos, meu aniversário de 19 anos, eu lembro até hoje, eu acho que eu nunca contei isso nos vídeos. Eu tinha 19 anos, eu fiz aniversário, eu já trabalhava na Volkswagen, eu entrei lá com 17 anos. E eu sentei no portão, sentei no portão de casa e tava chovendo muito. E eu olhei assim, aí tava chovendo, e eu sentei na chuva. E eu falei, meu Senhor, o que será de mim com 30 anos de idade? O que será de mim? Onde será que eu estaria? Gente, nem se eu tivesse feito as projeções mais ousadas, eu teria imaginado que eu estaria aqui hoje onde eu tô. Feliz. Não tenho tudo que eu quero? Claro que não. Preciso de muitas coisas que Deus ainda não me deu, muitas coisas, mas o essencial Ele já me deu. A presença dEle, o amor dEle, a força dEle, o ânimo dEle. E eu posso dizer para vocês, com certeza, vale a pena servir a Deus. No tempo certo Ele nos exalta. Então isso é gloriar-se no Senhor e não gloriar-se ouvindo falar do Senhor. Porque tem pessoas que têm Jesus. Eu tenho um louvor que eu amo esse louvor. Que ele diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Esse louvor é lindo, mas está errado. Eu não quero estar perto de Jesus, não quero estar perto. Eu quero estar em Jesus e eu quero que Jesus esteja em mim. A ideia de que, eu vou andar de mão dada com Jesus, parece que é ele lá e eu aqui. Não, eu quero estar nele, dentro dele, habitando nele, ele habitando em mim e eu habitando nele. Menos que isso eu não aceito. Menos que isso não aceite. Verso 3. Meu Jesus Cristo. Eu fiquei 38 minutos para falar 2 versos. Como que eu ia ler o salmo inteiro hoje? Vai dar não. Verso 3. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e juntos exaltemos o teu nome. Então esse salmo aqui ele está ensinando sobre igreja. Pare de falar besteira, ok? E Tevaldo, pastor, meu querido, um beijo para você. Para de falar besteira. Não repita a expressão dizendo, eu sou a igreja. Você não é a igreja, ok? Você é o templo do Espírito Santo. É diferente. O templo é a habitação do Altíssimo. Você é a habitação do Altíssimo. 1 Coríntios, capítulo 6. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Ponto. Igreja é o nome do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por muitos membros. Ok?
Isso está em 1 Coríntios 12. O corpo é a cabeça que é Cristo e a cabeça é Cristo e os membros somos nós. Não existe igreja solitária. Isso não existe. Igreja de um membro só, isso não existe. A igreja é a comunhão dos santos. Isso é igreja. Então por isso que Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem, eu estou. Por que ele não fala onde 1 ou mais estiver? Porque onde 1 ou mais estiver não é igreja. É templo, mas não é igreja. Então a igreja é o ajuntamento dos templos. Então esse negócio de, eu e Jesus em casa porque eu sou a igreja. Não, 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 não. Você é o templo. E em junção você é a igreja. Dani, como começa a ler o Antigo Testamento? Liliane, se você já leu o Novo, leia Gênesis. Vai em Gênesis e vai embora. Vai que vai. Deus vai falar muito contigo. Leia sistematicamente, tá? Principalmente o Levítico e Números e pede pro Senhor te mostrar as coisas ocultas ali das ordenanças, você vai ver muitas coisas. Então eu gosto desse salmo quando ele fala assim, engrandecer ao Senhor comigo. E eu quero trazer aqui um outro ensino que eu já falei e eu vou repetir porque eu considero sempre que existe alguma pessoa nova assistindo. Gente, vocês já curtiram e compartilharam? Vocês têm que me ajudar. Você tem que me ajudar. Marca aí um monte de... e outra coisa, quando vocês forem compartilhar, tô falando isso porque é dica dos digital influencers. Quando você compartilhar, coloca algum título chamativo, porque se você só compartilhar, a pessoa não se interessa. Mas se você compartilhar falando, meu Deus, que palavra legal, meu Deus, Deus falou, qualquer coisa do tipo, não precisa mentir, lógico, mas chama mais atenção. Aí, enfim, né? Pior que eu falando isso, parece que eu tô querendo fama, não quero, odeio. Quero que pessoas ouçam do Senhor. Então, o que eu acho interessante aqui é o poder que tem a amizade. Eu creio, para mim, que o grande problema hoje do mundo não é só a falta de Deus, mas é a falta de amigos de Deus. Em que sentido? De eu ter um amigo que me traz para Jesus. Nós temos muitos amigos, mas infelizmente a maioria não nos leva para Jesus. O gostoso é você ter alguém que te entende, alguém que te ensina, alguém que te corrige quando é necessário. Eu tenho os meus melhores amigos hoje são pessoas que servem a Deus. Por quê? Porque eu sei que são pessoas para as quais eu posso desabafar e eles vão me ensinar, eles vão me corrigir, eles vão me consolar com uma palavra sábia. Então, se você não tem amigos que te somam, ou você não é um amigo que soma, vamos rever essas amizades. A Bíblia diz isso claramente em 1 Coríntios 15, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é muito triste pro jovem que não anda com outros jovens que servem a Deus de verdade. Quem é o seu amigo? Quem é a sua companhia? Com quem você anda? Você vê que Jesus ele andava no meio da galera, prostituta, era ladrão, não tô falando mal de prostituta, mas da mulher prostituta, mas a prática é pecaminosa, óbvio. Isso aí, meu Deus, vender o corpo enfim, para dar prazer em forma de dinheiro é pecado, mas enfim. Jesus andava no meio da galera, pecadores, mas ele não tinha intimidade com os pecadores. Jesus não tinha intimidade. Porque é aquela ideia que a galera tem de que Jesus aceita todo mundo. Vem pra Jesus do jeito que você tá. Venha como você está, mas você não fica como você está. Você diariamente será transformado. Tem tudo a ver com o ao vivo que a gente fez a semana passada sobre a salvação, entendendo salvação. Onde você é a salvação justificado e tem a salvação da santificação, que é um processo. Então você vem para Jesus, você é aceito, você foi justificado. Mas é necessário agora a santificação, é necessário uma mudança, é necessário uma transformação. Então Jesus ele chegava com intimidade para transformar. Mas a intimidade dele de amizade era só com aqueles que o amavam de verdade. Ele tinha intimidade com João, ele tinha intimidade com Pedro, ele tinha intimidade com Tiago. Eram os amigos dele, apesar de ele ter um monte de seguidor, mas ele tinha poucos amigos. Então, ore a Deus e busque pôr dentro da sua casa pessoas que somam, pessoas que vão trazer a presença do Espírito Santo, pessoas que vão trazer palavra de sabedoria, pessoas que vão trazer exortação quando necessário. Você entende? E não existe ovelha sozinha. Você vai ver vários animais sozinhos. Você vai ver, por exemplo, você vai ver cachorro do mato, você vai ver porco do mato, você vai ver cavalo do mato, mas você não vê ovelha. A ovelha não consegue sobreviver sozinha. Você precisa ter amigos. Você precisa ter amigos de Jesus, urgente. E você precisa ser o amigo de Jesus de quem não tem.
Verso 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu e me livrou dos meus medos. Meu Deus do céu, eu amo esse salmo. A frase que você deve estar cansado de ouvir nos meus ao vivos. Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele não tem um que ele ama mais do que o outro. Ele ama igual. O problema é que tem alguns filhos que buscam mais o pai do que o outro. E os filhos que buscam mais a Deus vão encontrar mais. Então ele está falando aqui, ó, o Senhor me respondeu, mas porque eu busquei. Então como é que você quer que Deus faça uma obra na sua vida? Como é que você quer conhecer mais do Senhor? Como é que você quer ter mais paz, mais alegria, mais santidade, mais ousadia, mais descanso? Como é que você quer se você não busca? É impossível. É igual eu, por exemplo, eu quero ficar saradão, mas eu não vou na academia. Ah, eu quero eu quero passar no concurso, mas eu não estudo. Ah, eu quero casar, quero conhecer uma namorada, mas não escova dente, não passa perfume, tem um bafo que parece que chupou uma tilápia, o sovaco do menino é tão azedo, parece que ele tem um Exu caveira morando na axila. Aí é mal educado, grosseiro com os pais, enfim, não tem cuidado com a própria aparência. E não estou falando que a aparência é o mais importante, óbvio que não, mas é muito importante, né? Trata a menina igual um cavalo, grosso, mal educado, a menina chata, patricinha, quer ficar atrás do homem por causa da grana que ele tem. E aí você fica com esse monte de atitude babaca. Aí você vira e fala, ai Deus, cadê você que não faz as coisas? Mas faz você a sua parte, meu Jesus Cristo. Meu Deus do céu, busquei ao Senhor, fiz a minha parte, clamei, me entreguei. Aí vem a resposta, aí vem o cuidado, aí vem o milagre, aí vem o sobrenatural. Porque se eu ficar parado, eu vou ficar parado, não vou fazer nada, e Deus vai fazer tudo na minha vida, então ele tem que fazer na de todo mundo, porque ele não é injusto. Então por que tem gente que é mais amiga de Deus do que a outra? Por que tem gente que conhece mais a Deus do que a outra? Porque busca mais a Deus do que a outra. Se fosse só uma ação divina, se fosse só de Deus, não confunda com a justificação. A justificação é a mesma para todos. Jesus morre na cruz do mesmo jeito por todo mundo. Isso, quando é da parte de Deus, ele não comete injustiça. Mas quando depende da responsabilidade humana, quem buscar mais encontra mais. Quem for mais entregue a Deus vai ser mais íntimo dele e vai ter uma vida muito mais fantástica. Muito mais fantástica. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. E aí quando eu busco e ele me responde, ele me livra dos meus temores. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Gente, é isso. Eu vou levar multa no condomínio e eu não tô nem aí. Eu quero mostrar pra vocês. Eu vou terminar no 6, tá? Nossa, esse salmo vai ser a semana inteira. Meu Deus do céu, eu já tô vendo que vai ser a semana inteira. It's going to be the whole week. Primeiro, qual é o texto? Filipenses, capítulo 4. Elinéia, 10 minutos eu termino, tá, meu bem? Não, só tô te falando porque eu gosto de te dar satisfação das coisas. Mandar um beijo pra Paty, mandar um beijo pra Nicole, pra Estela, pra Luane. Luane maquiadora. Luane é popstar. Paty, Galvão, Mônica, Rogério. E aí, meu querido? Fala, papai. Por que eu quero ler com vocês Filipenses 4 pra gente já ir terminando? Porque o Salmo ele diz assim, o Salmo 34, que é o que a gente tá lendo, ele fala que eu busquei ao Senhor, presta atenção na sequência, tá? Busquei ao Senhor, ele me respondeu e me livrou dos temores. Então, se você quer que Deus te livre dos seus temores, primeiro Deus tem que te responder. E para Deus te responder, você tem que buscar. Então, não existe solução dos temores se não há busca pela presença. Olha como Deus a palavra de Deus ela é simples. Você tem que aprender a ler dessa forma sistemática. Vamos lá para o Filipenses 4 para você ver como essa mesma sequência é real aqui no texto. Ó, Filipenses 4 diz assim, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, você já falou para alguma pessoa que você tá mal e a pessoa falou para você, não fique? Que porcaria de conselho é esse, né? Ai, tô muito triste. Ai, não fica. Eu sei que é para eu não ficar. Eu não tô te perguntando como se eu não tivesse pensado nisso. Parece besta. Tô triste. Não fique triste. Nossa, é mesmo. Não pensei nessa possibilidade. Já estou feliz. Por que eu não pensei nisso antes? Ah, não é assim. Qual é o conselho para eu não ficar triste? A Bíblia dá o conselho. Ela ensina, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Beleza, como? Antes de ficar inquieto, que as vossas petições, necessidades, aflições, orações, tudo que você precisa, antes de você ficar ansioso pelo que você precisa, conta para Deus. Ele tá aqui, ó. Sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações, petições, súplicas, agradecimentos, choros, desejos, taras, traumas, e tudo. Você não tem que ter limite. Sabe uma coisa que eu detesto? Meu Deus do céu, eu detesto. Pessoas que usam uma personagem para falar com Deus. A pessoa chega para Deus e ela não fala com Deus do jeito que ela fala com as pessoas. Ela fala com Deus com uma máscara, a máscara do crente. Ele bota um modo ovelha de viver. E eu tenho horror disso. O crente que quando ele vai orar, ele vira ovelha. O cara falando lá, mas quando ele vai orar é Senhor maravilhoso, Deus de mistérios, dá um pedaço de feno pra eu comer. Qual é a necessidade dessa forma de falar? Qual é a necessidade? Fala com Deus, conta o que está acontecendo. Senhor, eu tô com ódio. Senhor, eu quero matar. Senhor, e começa a usar palavras que nem sabe. Excelso, magnânimo, ó Deus poderoso dos exércitos. Gente, que viagem é essa? Você não precisa disso. Conta o que tá acontecendo. Pai, tá acontecendo isso. Pai, eu tô com raiva disso. Eu quero falar isso. Fulano me fez isso. Eu quero enfiar uma faca na cabeça dele. Senhor, eu sei que tá errado. Vomita pra Deus. Agora chega lá, Senhor, pecou o dia inteiro, falou mal o dia inteiro, adulterou em pensamento, fornicou com a namorada, sonegou imposto, roubou, fez o diabo. Aí chega pra Deus, papai, muito obrigado por esse alimento, muito obrigado por o dia. Vai te catar. Não faça isso é falsidade. Deus não é otário. Chega pra ele e rasga o que tá acontecendo, conta tudo pra ele. Aí você vê aqui ele falando, ó, se você fizer isso, olha o verso 7. Aí a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É consequência. Eu oro, eu busco, Deus me traz o refrigério e aí eu descanso. Não é atrelado descanso com a resposta da oração. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso é very strong. Você não vai sentir paz só quando Deus der para você a resposta daquilo que você está orando. Você vai sentir paz só pelo fato de estar orando. Quando você ora, você se esvazia de você e se enche do Pai. Quando você se esvazia de você na oração, você automaticamente está sendo preenchido pelo Pai, automaticamente você já encontra a paz. Você já encontra o descanso, já encontra a alegria. E aí, a gente não fica preso com a resposta. Quando o Salmo 34 diz, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, essa resposta aqui não é da solução do seu problema. Então, por exemplo, estou orando por um emprego e eu só vou ter paz quando eu receber o emprego? Não. Você vai orar pelo emprego e aí a presença de Deus te traz a paz e depois que te trouxer a paz, aí Ele te dá a solução do seu problema, para que você não atrele a tua paz com a bênção. Você não pode fazer isso. Você não pode colocar que a tua paz está na bênção. A tua paz não está na bênção, a tua paz está na presença. E na presença você recebe a bênção. Sacou? E aí, pra gente terminar hoje, a gente continua amanhã. O Salmo 34, verso 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos.
Quem é da velha guarda conhece uma música do Adhemar de Campos, onde ele canta essa música. Ele fala assim: busquei ao Senhor e ele respondeu, de todas as angústias, não, de todos os temores me livrou. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o salvou. Bota aí, Salmo 34, Adhemar de Campos. Ótimo. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Puxa vida, eu tenho mais 4 minutos? Tem 11 minutos? Vai dar tempo. Olharam para ele e foram iluminados é uma figura muito bonita, muito poderosa da revelação de Cristo Jesus em nossa vida. Nós só conseguimos olhar a Cristo porque ele nos olhou primeiro. O homem natural não busca Deus, é impossível para ele. O homem natural não consegue encontrar Jesus sem que Jesus seja manifestado para ele. Então, quando Jesus se manifesta na sua vida, aí você consegue enxergá-lo. Se você hoje enxerga Jesus na sua vida, é porque ele se manifestou. Então é como se você estivesse num lugar escuro. Se você estiver num lugar escuro, você não vai enxergar nada. Aí finge que você está numa sala escura, tá? Você não enxerga nada e tem uma lâmpada. Quando acender a lâmpada, você vai enxergar a lâmpada. Só que você só enxerga aquela lâmpada porque aquela lâmpada dá luz. Então, para você ver a lâmpada, ela precisa dar luz para você. Então, você, para ver Jesus, ele precisou dar o Espírito Santo para você. Então, o interessante é que, se hoje eu enxergo Jesus, é porque ele me iluminou. E se ele se iluminou para você, é porque o Espírito Santo te convenceu. E se o Espírito Santo te convenceu e você crê, você é filho. E os seus pecados estão perdoados. E não há mais acusação sobre a sua vida. Meu Deus, ó, momento de girar. E deixa eu vir mais perto, porque eu tô de cueca. Meu Deus do céu, cueca samba canção. Quase que apareceu ali. Até deu vergonha agora. Shortinho do Homem-Aranha. Olhamos para ele e fomos iluminados. E os nossos rostos não ficam mais confundidos pelas mentiras do diabo, velho. O diabo não vai mais deixar você ser... Deus não vai mais deixar o diabo te enganar. Aí vem o diabo falando assim: será que você é filho de Deus? Será que Deus vai cuidar de você mesmo? Será que vai dar? Será? Daí você fica no será? Deus já fez, ok? O que é para sua vida já está feito. Deus não vai fazer nada de novo na sua vida. Essa história de que Deus vai fazer, o melhor de Deus está por vir. Você tá de brincadeira? O melhor de Deus já veio, que chamava Jesus. O melhor de Deus já veio. E a Bíblia diz em Efésios 1 que todas as bênçãos já estão guardadas para nós nas regiões celestiais. Então, o que Deus tem para você já está pronto. É isso que você não entende. Você imagina que as bênçãos de Deus é como um bolo, que ele está pegando a farinha e ele está pegando a açúcar e o ovo e o leite e ele vai fazer o bolo. Para de tonteira. O bolo já está pronto. O bolo já está esquentadinho. Na hora certa ele te dá. Na hora certa ele derrama. Na hora certa ele faz. Você clama errado. Você fala: Senhor, faz um milagre. Você tem que falar: Senhor, me capacita para viver o milagre que está pronto. Vamos orar direito? Ai, Senhor, Senhor, o melhor do Senhor já vai virar na minha vida. O melhor vai acontecer. Já aconteceu, mas igual italiano, já aconteceu, o melhor é de Deus, já aconteceu. Clama para que ele derrame o que já é seu, para que você esteja pronto para viver o que já é seu. Isso o diabo não te engana mais. Aí vem o diabo com um papinho: você não é filho, porque você não é digno, porque você não sei o quê. Aí você não conhece a Bíblia e fala: mas é verdade, sou muito sujo. Querido, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi restaurado, você nasceu de novo. Você não tem mais acusação. Isaías 53 diz que ele já levou a sua maldição. Leia Gálatas 3,13. Cristo se fez maldito em nosso lugar. As maldições que estavam sobre nós, maldição hereditária, e maldição que as pessoas derramam, e magia negra, e toda essa idiotice aí. Para quem anda em santidade, para quem anda firme com o Senhor, olha o Salmo 7 aqui, o 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Então você tem que fazer o quê? Senhor, estou na tua presença. A acusação do diabo eu quero que vá para o inferno. O julgamento das pessoas eu quero que se dane. O que interessa é eu estar firme e feliz na sua presença e andando em santidade, porque contra isso não há lei, contra isso não há acusação, contra isso não há legalidade. Fim, presta atenção. Simples assim.
Tem um cara falando aí, eu não vi quem foi, constantemente sobre as máscaras da China. Eu vi esse áudio, mandaram pra mim, mas eu não vou comentar. Eu não vou comentar porque ao mesmo tempo que pode ser verdade, pode ser uma loucura. Então eu realmente não sei. Só uma coisa rápida, em um minuto. Já me questionaram por que eu não me meto tanto em coisa de política. Por que eu não falo tanto em coisa de política. Por que eu não foco tanto a falar do Bolsonaro, do Lula, do que eu acho. Você é isento? Não, eu não sou isento. Eu tenho a minha posição. Só que a minha intenção aqui não é falar de política. Minha intenção é explicar a Bíblia. O meu canal é para explicar a Bíblia. O meu canal não é para falar de política. Então, desculpa se você acha que eu sou isento, mas eu não sou. Eu oro pelo governo. Eu confio que Deus está usando o governo. Não concordo com tudo do governo, óbvio. Não sou bolsominion. Mas eu creio que o Senhor está agindo e eu creio que o melhor para a nação que já está preparado nas regiões celestiais vai acontecer, eu creio nisso. E todas essas teorias essas teorias aí de conspiração, cara, pode ser verdade, pode ser mentira. Isso não me importa porque vai acontecer o que Deus quiser. Ponto. Prefiro crer que o que for vontade do Senhor vai acontecer e se eu estiver na presença dele, nem um fio de cabelo meu será tocado. Ponto. É isso. Desculpe, tá? Desculpe se você esperava uma resposta mais objetiva. Infelizmente eu não vou dar. Então é isso. Olharam para ele, foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Amém? Amanhã a gente continua a partir do verso 6, 10 horas. Beleza? Amo vocês. Deus abençoe e guarde. O que importa é o seguinte, gente. Não é nem a esquerda e não é nem a direita. O nosso socorro vem do alto. Dani, você é de direita ou você é de esquerda? Eu sou do alto. Eu sou de Jesus. 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 Oh Lord. Amém? Amo vocês. Deus abençoe. Deus guarde. Quem quiser falar comigo, não esquece o e-mail. Hoje eu vou responder. Eu tenho alguns e-mails atrasados aqui. Eu vou responder hoje à noite. daniel.saad@uol.com.br. E se você quiser receber as crônicas, pede as crônicas. Se você quiser abençoar essa obra para que ela não pare, ajude. Tomara que você possa fazer parte. Mas me avisa, tá? Tem pessoas que abençoam e não falam. Eu preciso que você fale, porque eu preciso declarar para o imposto de renda e eu preciso orar. Eu oro de um por um dos que abençoam. Eu faço questão de apresentar. O sacerdote, quando ele recebia a oferta, ele apresentava a Deus as primícias e depois o povo colhia o resto. Então eu faço questão de apresentar a primícia. Me avisa, tá bom? Deus abençoe. Amo vocês. Até amanhã. E tchau. daniel.saad@uol.com.br. Concluir. Encerrar. Beleza, gente? Olha aqui minha instalação para ao vivo. Olha meu microfone arrumado com esparadrapo. É assim que funciona.